Bom, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui a mais uma de nossas reuniões do nosso serviço de terapia intensiva do Hospital do Servidor Público Estadual. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. José Mário Meira Teles. O José Mário foi presidente da AMIB aí na gestão 2012-2013, ele é coordenador clínico da UTI adulto do Hospital Municipal de Salvador e também é gerente médico do mesmo hospital. O Zé Mário, aí, durante muitos anos, tem bastante interesse aí no tema, a sedação, a analgesia, controle do delírio, sempre, durante muito tempo, foram tidos como ações coadjuvantes dentro da terapia intensiva. Nos últimos anos, a gente tem tentado, de alguma forma, trazer isso para o dia a dia, para que todo mundo entenda a grande importância dessas estratégias e o impacto que isso tem no desfecho do paciente. E, dentre as estratégias para fazer com que isso se translade para a prática clínica, procurar sistematizar isso. E um caminho interessante aí, sem dúvida, sempre, é a aplicação dos bundles. E por isso que nós vamos falar hoje do bundle de liberação da UTI. Né? Na verdade, a gente vai falar sobre estratégias efetivas para redução do tempo de ventilação mecânica, internação e delírio na UTI. Zé Mário, obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Por favor, a tela é sua. Obrigado, Ederlon. Boa noite, pessoal. Ederlon é um grande amigo, mas é sempre um prazer, uma satisfação, é uma honra estar aqui na sua sessão. Então, espero que a gente tenha uma oportunidade aqui. Eu estou vendo que você tem um grupo bem grande, bem heterogêneo, então eu fico sempre à vontade aí para ser interrompido, se vocês acharem. E se você tiver alguma questão, Ederlon, que você veja aí que alguém não entendeu, você pode interromper, que a gente vai bater um papo aqui sobre uma estratégia que eu acho que o ano passado, na abertura do Congresso americano, o Greg Martin ele terminou me tocando ainda mais, né? Porque o Greg Martin era um grande médico, muito voltado para a sepsis, mas quando assumiu a responsabilidade de ser o presidente da sociedade, no discurso de abertura, ele colocou a importância de implementar essas ações com o objetivo de melhorar desfecho clínico, redução de custo. E o Vincent, que já tinha abraçado essa ideia em 2016, eu achei que a gente cada vez mais tem tido apoio de outras áreas da terapia intensiva, porque viram que essa é uma forma de você trazer benefício, de pensar num cuidado que seja centrado, voltado especificamente para o paciente. Você sabe que eu tenho uma história de ser um médico que não tinha médicos na minha grande turma de amigos, eu era o único médico da minha família, uma família grande. Então, na realidade, eu sempre vi, muito antes de se falar de delírio, muito antes de se falar de sequelas, eu tive, como médico, a oportunidade de acompanhar pais de amigos, tios, e depois, mais recentemente, meu pai e minha mãe, com condições de internação que a gente identificava claramente que, na época, eu achava que realmente tinha alguma coisa relacionada à sedação. Quando veio a disfunção orgânica aguda, que é a disfunção cerebral, o delírio, eu me identifiquei muito. E eu, como já era de uma terapia intensiva aqui em Salvador, que era voltada para uma anestesia em terapia intensiva, eu tive colegas de plantão, eu tive uma identificação muito grande durante toda a minha formação. Então, são as duas coisas. Eu precisava só, Ederlon, que você permitisse aqui eu compartilhar a tela. Está dando que ainda não está disponível. Mas, pessoal, basicamente isso. Eu me interessei muito pelo assunto por conta de ser um assunto que era minha dor, era pais de amigos, mães de amigas que internavam na terapia intensiva necessariamente com uma condição não neurológica que, devido a um pós-operatório, uma cirurgia, uma infecção, e que permaneciam em ventilação mecânica e sedados no pós-alta, tinham problemas cognitivos,
eu não via muito transtorno mental, como mais recentemente, de 5, 6 anos para cá, a gente consegue identificar. Mas problema cognitivo e motor sempre foi uma realidade. Então, a gente vai ter a oportunidade de discutir aqui umas estratégias que comprovadamente agora, obrigado, Darlan, estão associadas com melhores desfechos. Então, esse é o tema. Eu não tenho nenhum conflito, já tive muito envolvimento com a DEX, o lançamento do Precedex aqui no Brasil, simpósios satélites, eventos patrocinados pela indústria, mas eu nunca fui comprado pela indústria. A gente sempre colocava nos eventos, era a melhor evidência possível, e eu era um entusiasta de uma sedação consciente. Então, hoje em dia eu falo, mais de 8 anos sem nenhum envolvimento, e porque a droga perdeu a patente, que a sedação deve ser feita de uma forma que você permita que o paciente esteja aberto, e o que a gente vai discutir aqui é medicina intensiva. Eu acho sensacional esse artigo, essa publicação Você não de está no 98. modo apresentação, Zé. Põe no modo apresentação. E não está, ele não está avançando os slides. Eu apertei share. Agora? Não, você está com o slide exibido, mas não no modo apresentação. Eu vou interromper aqui. Agora você está vendo? Não no modo apresentação ainda. Você está clicando aí, mas ele não está entrando no modo apresentação. Ele, para mim, ele está em modo apresentação. Alguém está visualizando aí no modo apresentação, pessoal? Aqui não, chefe. Então, ele não está no modo apresentação, Zé. Será que você exibiu a tela janela ou ela completa, Zé? Então, ela está aparecendo aqui para mim, ó. Eu fecho. Você está vendo o meu mouse? Meu cursor? Estou vendo o teu cursor, e você clica aí e não aparece a apresentação. Tenta ir lá por cima, tenta ir lá em cima na apresentação de slides para ver se funciona. Aí. Agora? Agora não? Não, não foi. Me desculpe, eu posso ampliar aqui? Assim dá para ver? Dá para ver, dá para ver. Aí você vai ter que ir passando os slides. Alguém tem outra possibilidade aí? Eu acho que o senhor pode tentar apertar F11, não sei se vai. Eu estou achando que o problema está na exibição de tela. Quer que eu mande para você? Não, Aqui, você... saia do compartilhamento e entre de novo. Fechei, foi a apresentação, mas... Agora compartilhe outra vez. Deixa eu abrir de novo aqui. E olha que Zoom, cara, para mim, de todos, eu nunca tive problema com Zoom. Não costuma dar problemas. Agora? Ok, agora vai lá para comprar. Foi, não?
Não, dê um zoom e vamos seguir assim. Dê um zoom, dê o máximo de zoom. Configurar ali no. Configurar. Eu tive esse problema ontem. O Zoom agora, quando você apresenta, ele abre uma segunda janela. Então, vê se você compartilha a janela de apresentação. Porque antes, quando você abria, ele automaticamente ia na aberta. Mas acho que está abrindo uma segunda janela. Dá uma olhadinha na opções de compartilhamento. Vê se apareceu a de apresentação. Dá uma minimizada nessa aí para ver se aparece outra, Zé. Vai no verdinho de novo, naquele compartilhado. Vê se você acha da apresentação. Eu acho que eu achei. Essa? Pronto, agora Aí, ok. perfeito. Pô, mas aí é jogo duro, né? Tem duas telas. Não tá com problema. Tem alguma coisa que ele fez errado aí, ou o Windows abriu uma janela a mais, desconfigurou o Zoom, enfim. Deu esse problema para mim. Foi mal aí, pessoal. Desculpe. Não, mas agora está tranquilo. Coisa nova isso. Siga em frente. Mas não passa. Eu estou clicando aqui, ele travou. Tá difícil. Caio, mesmo. alguma dica aí, Caio? A dica, eles bagunçaram tudo. Eu não sei o que eles fizeram aí, eles bagunçaram tudo, esse negócio de compartilhamento. E embaixo tem alguns botõezinhos, bem perto do lado direito, aquela da apresentação mesmo. Uns botãozinhos para frente e para trás, para frente e para trás. Que é o controle, tem que controlar por lá. Não está dando para controlar pelo mouse nem pelo teclado. Não sei o que o Zoom fez, não. Aí, Mas ontem tive grandes dificuldades para fazer a apresentação. Achou aí esse? o botãozinho onde eu cliquei More tem Deu high. certo? Mudou. Hein? Mudou. Deu certo? Mudou o slide. Mudou. Mudou porque eu já comecei por aí. Agora Mudou. foi. Bora ver. Pronto. Tá aí. Agora a gente pegou no tombo. Então vamos. Esse foi o slide do Greg Martin e eu traduzi aqui para vocês, somente para vocês verem a importância dessa associação, da força de associação. Quando você implementa esse bundle, você tem 72% de diminuição de estar em ventilação mecânica no dia seguinte, 65% de diminuição de coma, 40% de redução de delírio, 46% de readmissão na UTI, levando em consideração que é um paciente que ficou menos tempo acamado, com menos sarcopenia, com menos possibilidade de infecção, 68% de redução de mortalidade. Veja que aqui é associação. É uma evidência, são números, mas não foi um estudo randomizado, ele tem uma metodologia de associação. E 63% de redução no uso de contenção física. Além disso, ele tem aqui uma redução de 36% da possibilidade do paciente receber alta para uma instituição de home care. Eu fiz um evento no meu hospital em que eu tive a oportunidade de convidar uma enfermeira que colocou de maneira brilhante como se faz a avaliação de dor, a fisioterapeuta, a coordenadora, uma psicóloga e o meu coordenador da UTI, porque eu termino sendo, Ederlon, diarista do meu ex-residente de mais de 10 anos atrás, e eu sou gerente do hospital. Eu estou na diretoria, mas é ele o meu coordenador. Então, a gente fez essa sessão, coloquei as palavras do Greg Martin na época, custo efetiva, porque tudo que a gente pensar em redução de tempo de permanência em UTI, ventilação mecânica, eventos adversos, direto ou indiretamente, você está diminuindo a possibilidade de ter uma associação com o custo. Eu tenho duas referências para vocês que se interessam, principalmente na implementação. Aqui a gente não tem uma metodologia ágil, a gente tem uma metodologia ainda na forma de projeto em cascata, então necessariamente não é tão simples a implementação. Por isso eu recomendo que leiam essas questões relacionadas à implementação ou os desafios de você propor para a sua equipe, levando conhecimento, levando informação, porque essas seis, na realidade, intervenções estão relacionadas ao A. Vocês sabem que bundle é um termo em inglês, mas que tem um significado de um conjunto de intervenções, quando utilizadas de maneira combinada, tem um efeito sinérgico na redução de tempos de infecção, tempos de ventilação mecânica, e a gente vai ver aqui, mas cada uma das letras representa
tem um significado: avaliar a dor, prevenir e controlar, tratar a dor. Ambos, a utilização do teste de autonomia respiratória como teste de despertar, como B, uma escolha de analgesia e sedação em que você realmente utiliza esse sedativo com o objetivo de controle de agitação e diminuição da ansiedade, mas não mais colocar o paciente inconsciente. Acho que ao longo desses últimos 10 anos, infelizmente, a gente ainda tem um D como desafio, ver dentro da sua rotina, rodar um PDCA, como seria a melhor forma de você sistematizar a coleta sistematizada do delírio pelo menos duas vezes, o ideal seria em 3 turnos, né? Avaliar, prevenir e gerenciar esse delírio. A mobilização precoce do doente, muito mais do que somente mudança de posição do paciente, mas realmente ter um programa em que você, cada dia, progrida em termos de mobilização. Me lembro muito bem de uma sessão sua, Derlon, eu acho que era um fisioterapeuta, que falou super bem sobre a importância da reabilitação, começando ainda na terapia intensiva, engajamento e empoderamento da família. Então, a família, como o paciente, estarem centrados no cuidado. Isso é que vai gerar melhores resultados quando você envolve. Aqui eu coloco somente uma questão que, para mim, foi das mais terríveis, né? Eu acho que todo mundo aqui viveu, pelo menos esses últimos 2 anos, situações que eu não esperava que fosse voltar quase 20, 30 anos atrás, em termos de necessidade de sedação profunda, uso abusivo do uso de relaxantes musculares, corticoides, combinação nefasta, né? Maior permanência na ventilação mecânica, maior incidência de traqueostomia, imobilização precoce, elevada incidência da insuficiência renal aguda dialítica e uma condição que também é terrível. Tudo que ganhou nos últimos anos com relação à humanização, a gente teve que regredir, mantendo uma certa distância. O tempo pôde ser trabalhado e melhorou. Termino não tendo a publicação, porque isso foi um daqueles seminários da Sociedade Europeia, mas que foi a experiência do Reino Unido, que era uma das piores, tinha uma das maiores mortalidades na primeira onda, e eu, como Ederlon, que gostamos de indicadores de qualidade, quando a gente compara uma UTI de alta performance, você teria, assim, no máximo 5 dias de média, o ideal 4, para que eu tivesse pelo menos 6 dias de permanência ou menos. Os pacientes de UTI no Reino Unido tinham 17, tempo médio de sedação 2 quando comparado a 12, uso de relaxantes musculares chegando a 90%, tempo médio do uso de relaxantes musculares 7 dias, traqueostomias em mais de quase 3/4 dos pacientes e uma taxa de insuficiência renal que é aí muito mais próxima do que a gente também viu aqui. A ideia do ABCDEF ou do ICU Liberation, ela termina hoje em dia do americano, eles têm usado o termo HUF, né? Do ar ao F, e as intervenções, elas foram construídas com base em blocos, né? Eu já tive a oportunidade de ver um desses grandes intensivistas falarem que a verdade em medicina ela é construída aos poucos, e realmente, ao longo de 10 anos, de 15 anos, você, às vezes, não tem um estudo randomizado duplo cego, multicêntrico, que traga aquela informação e que coloque um peso final. Ela é construída como tijolos, e esses tijolos, ao longo do tempo, foram colocados aqui de uma maneira que eu acho interessante. Quando a gente pensa aqui que a abordagem de acordar e respirar de maneira coordenada esteve associada ou teve trabalhos com metodologia bem feita, que demonstrou redução do tempo de ventilação mecânica, coma, e com associação de redução de mortalidade, isso pode gerar um estudo lá na frente que demonstrasse de maneira cabal que isso é uma verdade científica, que a escolha da sedação, que ao longo dos últimos 20 anos, ou até mais, 30 anos, o uso de benzodiazepínicos nos Estados Unidos era feito de forma abusiva com lorazepam. A gente teve uma sorte que a Anvisa não liberou lorazepam aqui para a gente venoso, mas que estava muito mais associado ainda do que o midazolam. Então, se você escolhe o sedativo e usa de uma maneira racional, você teria uma diminuição na taxa de ventilação mecânica, no tempo de ventilação mecânica, mortalidade e delírio. Como, se você detecta, você consegue, de alguma forma, intervir diminuindo a
prevalência, a incidência de delírio, e a mobilização precoce como sendo uma estratégia para diminuir também, com a mobilização, a duração do delírio e a incapacidade. E aí tem alguma coisinha aqui que eu não estou conseguindo ler, porque a duração de UTI, incapacidade funcional, rehospitalização e mortalidade. Esses foram os estudos sempre publicados em revistas de grande impacto, no New England, Lancet, JAMA, demonstrando aqui que cada uma dessas intervenções tiveram uma publicação com metodologia muito bem feita em termos de randomização. Não dá para eu... São estudos antigos, mas que serviram de base. Eu, inclusive, digo para os residentes de medicina intensiva, ou até aqueles que passam na terapia intensiva, que a gente tem que conhecer os artigos clássicos, os artigos que fazem da nossa especialidade uma especialidade mais forte. E quando eu recomendo que essa estratégia deva ser instituída, é porque tem por detrás um respaldo científico. A sedação e analgesia, hoje em dia, 5 anos, tem se esforçado para reunir especialistas, experts, no sentido de identificar as melhores evidências. É uma pena que, às vezes, eu não tenho ainda a melhor evidência, mas eu tenho uma tendência em relação a práticas de prevenção, de tratamento não mais com o objetivo de sedação, mas de tratar a dor, de tratar a agitação, de promover o controle do delírio com maior mobilização, com menor intervenção de sedativos no sono dos pacientes críticos. Como eu disse lá atrás, o Jean-Louis Vincent, em 2016, ele se associou aqui, pelo menos a um grande grupo de europeus, convidou um australiano e um indiano que mora há muitos anos nos Estados Unidos para realmente lançar um conceito, que é o eCash. Eu não sei se todos conhecem o Vincent, mas é o nosso Silvio Santos. Eu achei muito importante, porque foi uma forma de demonstrar a importância de você adotar essa estratégia com o objetivo de promover conforto, de ter um cuidado centrado no paciente, sem que você promovesse uma sedação excessiva. Eu acho que isso daí já é sensacional. Se você conseguir balancear e controlar a sedação e a analgesia, você provavelmente vai ter desfechos melhores nesse sentido. Aqui é somente um quadro que a gente, de novo, usa os sintomas do PED, que é a tradução para o português é dor, agitação e delírio. Temos instrumentos validados que podem ser utilizados para o diagnóstico ou monitorização, tanto da dor como da sedação ou do nível de consciência, e uma ferramenta que cada vez mais tem sido utilizada na prática. Se no passado existia uma dúvida entre o CAN-ICU e o checklist canadense, cada vez mais levando em consideração a facilidade, o CAN-ICU se tornou a ferramenta mais utilizada no mundo. E aí a gente vê aqui quais as oportunidades de melhoria em relação aos cuidados deste A2F. A gente então vai ver aqui o A de maneira mais resumida. Para vocês terem uma ideia, quando eu estive no último Congresso Americano de 2020, já existia alguns casos nos Estados Unidos de Covid, já existia a preocupação mundial, porque o Congresso foi em fevereiro, mas não existia ainda nenhum caso no Brasil. Eu tive a oportunidade de fazer um curso lá, achei bem interessante, mas é um curso muito grande. Para vocês terem uma ideia, foi um dia inteiro praticamente de discussão de ciência, depois de como você coleta os dados de maneira muito ainda artesanal, utilizando uma ferramenta que eu vou deixar com o Ederlon depois, que pode divulgar para vocês, que é uma ferramenta que é um Excel. Então, o que a gente vai ver aqui são os pontos que eu considero mais importantes na implementação. Então, você tem o cuidado com a dor, não tem nada que esteja mais centrado no paciente do que controle de dor, de você identificar se esse paciente teve uma variação na classificação de dor com BPS acima de 5. Então, vocês vão ficar surpresos quando você sistematizar isso, o quanto vocês vão encontrar pacientes com dor significativa e que ele está quietinho no leito, mas quando você aplica a ferramenta, você vai ver que isso é muito prevalente. Há mais de 10 anos atrás, o Jean-Louis Vincent, uma vez aqui, disse que ele não avaliava a dor de maneira sistematizada, não utilizava uma escala.
Eu, naquela época, achei que ele teve uma oportunidade de dizer: minha unidade de terapia intensiva tem tantos residentes, tem tantos fellows, tem uma enfermeira por leito, que eu não preciso, às vezes, fazer isso. Mesmo assim, ele ia contra algumas publicações. Então, a minha recomendação com vocês é que utilizem. Trate dentro de 30 minutos e pergunte: melhorou, não melhorou? É necessário que a gente se preocupe, sinta a dor do paciente como médico, como enfermeira, como fisioterapeuta no momento da mobilização. E hoje em dia eu vou lhe dizer, a minha psicóloga, quando chega para falar com o paciente que está lúcido, que não está, ela é uma das pessoas que também nos alerta de que o paciente naquele momento está sentindo dor. E a prevenção, se a gente tivesse mais oportunidade aqui, a gente poderia falar, e a gente tem uma lacuna aqui de conhecimento em relação a isso, que eu acho que qualquer revista de peso gostaria que vocês promovessem estudos no sentido de avaliar o impacto que intervenções não farmacológicas poderiam ter nesses pacientes. O Gold Standard é a avaliação do RNS, né? É uma escala numérica, nem sempre eu vou ter um paciente em condições de dizer numa escala de 0 a 10. O que eu acho que a gente tem que acabar é deixar de perguntar ao paciente, falar, olhar no olho do paciente e se comunicar com ele. Então, no passado, a gente já tinha um estudo, que eu vou passar rapidamente ali, que demonstrou que a dexmedetomidine fazia com que os pacientes fossem mais comunicativos, porque eles não estavam com aquele olhar perdido do benzodiazepínico ou chapados com opioide. Então, eu defendia, porque minha unidade de terapia intensiva na década de 2000, 90, eu via o quanto os pacientes, principalmente idosos, sedados com benzodiazepínico, às vezes eram estubados porque passavam no teste de autonomia, no teste mas ele não fazia contato visual. A importância dele apertar minha mão, a importância dele abrir a boca e ele entender e aí sim dizer que não tem dor. Aqui o BPS, eu recomendo mais do que a CPOT, eu acho que a BPS ela é muito fácil de ser implementada, utiliza 3 domínios, a expressão facial que vai de 1 a 4, membros superiores, movimentação e adequação do ventilador. O score vai até 12, e a dor significante é quando eu tenho um BPS acima de 5. Então, ele é fácil, é um francês que validou isso há mais de 10 anos, pela fisionomia de totalmente contraído, ou fazendo careta, ou com movimentação de braço. Isso foi muito bacana, porque às vezes eu via um paciente, ainda na UTI Covid, mexendo o braço, a primeira coisa que o colega, às vezes menos avisado, era querer aumentar a sedação quando ele já estava num método em PSV, no modo espontâneo. Não, aqui é para tentar se aproximar dele, perguntar se ele está sentindo dor, e você trata a dor se ele não fizer contato visual com você. Infelizmente, eu não botei aqui o slide dos gráficos, mas o gráfico de ventilação mecânica ele vai depender da interação com relação e com as curvas. A maioria dos respiradores hoje em dia tem gráficos de curva, então isso não seria uma dificuldade. Então, do ponto de vista de indicadores e metas para serem cumpridas, o que a gente tenta hoje em dia é que o sistema que vocês utilizam, de preferência um prontuário eletrônico, a enfermeira marque o número de avaliações de dor, se é mais do que 6 em 24 horas. Se você não puder fazer 6, que faça pelo menos a cada 6 horas 4 avaliações. E quais as avaliações tiveram BPS acima de 5? Quem não tem ainda um sistema, não tem uma TI, eu tenho essa planilha em Excel que eu posso passar para vocês. O B é quando a gente utiliza o teste de despertar espontâneo e o teste que é o teste de interrupção diária de sedação e o teste de respiração espontânea ou o teste de autonomia respiratória. Essas são sinonímias, né? Em português seriam essas 3 formas de falar a mesma coisa do SAT. E naquela publicação ali de revendo coisas comuns, tentando identificar 8 questões para serem respondidas, eu achei essa daqui bacana. Qual paciente, ou um paciente recebendo em ventilação mecânica que permanece confortável e sem agitação após passar no teste de despertar, precisa ser administrado a infusão venosa de sedativos? Eu acho que existe realmente uma dificuldade nesse entendimento. Às vezes o paciente está começando a acordar, como eu disse, mexer o braço, só interagir e religar a bomba. Esse é o momento para você avaliar e fazer o contato, abrir os olhos. Aqui, inclusive, é o seguinte, você tem que padronizar uma forma, um horário, junto com a enfermagem, da interrupção diária.
deixar às 10 horas da manhã, na hora que chega 9 horas, o diarista para suspender, pode até ser. Mas se a enfermagem disser que acabou o plantão, a passagem do plantão às 7h15, 7h30, eu já posso fazer interrupção do sedativo dos pacientes não neurológicos, isso deve ser padronizado em todos os pacientes. E aí você avalia de hora em hora o despertar daquele paciente, né? E ele tem que ter pelo menos 3 dessas ações: apertar a mão, abrir os olhos, movimentar a língua ou fazer contato visual abrindo os olhos com a voz. Esse é o estudo clássico, que é o estudo do Dr. Kress, sim, já teve aqui várias vezes, médico intensivista. Ele fez a interrupção diária e, para mim, foi um marco, né? Porque depois desse estudo publicado na New England em 2020, a gente passou a utilizar, mesmo com alguns questionamentos, passou a utilizar esse estudo como uma referência. Se o paciente, antes a gente só suspendia o sedativo quando praticamente ele estava de alta, né? Sem febre, leucograma normal, sem droga vasoativa, aí é que você desligava no 5º, no 6º dia. Ele demonstrou que não há necessidade. A partir das 24, 48 horas, o paciente já tendo algum grau de melhora, eu já posso fazer. 24 horas ele já teria condição. E aí houve um desfecho que tem menor importância, mas que passou a ter valor, que é a redução do tempo de ventilação mecânica do grupo que submeteu interrupção diária em 2,5 dias. Mas também menor tempo de permanência na UTI, de 9,9 para 6,4, e a necessidade de menos tomografias computadorizadas. Era muito comum na década de 2000, o paciente não acordar e pedir tomografia. Não, isso aí é efeito acumulativo porque ficou sedado 3, 4 dias, vocês querem o quê? Então, isso é importante, sem aumentar a taxa de autoextubação nessa publicação. E quais os pacientes são elegíveis para o teste de respiração espontânea? O estudo do Tim Gerard, ele foi bacana porque ele mostrou que se eu utilizar essas 2 intervenções de maneira sequencial, do que de uma forma mais usual, eu suspendo o sedativo, espero ele despertar, somente depois de algum tempo eu coloco ele em PSV, e só depois de algum tempo coloco ele em PSV de 7 e faço o teste de autonomia. Esse estudo demonstrou desfechos ainda mais relevantes. Ele demonstrou diminuição da mediana de dias livres de ventilação mecânica, dias para alta da UTI, mortalidade de 1 ano, que foi muito questionado, mas vocês têm que entender que o tratamento usual aqui era o tratamento usual no resto do mundo, apesar de alguns colegas terem questionado que esse grupo controle aqui ficou com uma média de -3 de RAS e o daqui ficou com -2, -1. O objetivo era mais ou menos esse, e ele conseguiu demonstrar uma redução de mortalidade, ou melhor, conseguiu demonstrar uma redução de mortalidade da ordem aqui de quase 14%. Teve um aumento de autoextubação de 10 para 4, mas sem o impacto na reextubação. Eu até costumo dizer que esses pacientes que foram autoextubados aqui tinham pós-graduação em fisioterapia, medicina intensiva, e eles se autoextubaram com critério. É só uma brincadeira. Mas ele demonstrou aqui uma redução aí, de 3,1 dias. Aqui, no caso, aumentou dias livres, mais 3,1 dias fora da ventilação mecânica quando comparado ao habitual. Eu gosto de falar desse estudo porque também, para mim, foi uma grande lição adotar essa estratégia em combinação. E toda vez que eu tenho a oportunidade de ver um paciente que está suspenso à interrupção diária, que está incontrolada, e ele participando um pouco, eu tenho que perguntar para o intensivista, por que ele não está em PSV? Ele, bota em PSV. Por que você não fez o teste de autonomia? Não, ele ainda não abriu os olhos. Eu quero saber se ele tem autonomia. Quando ele tem autonomia, daqui a pouco ele está abrindo os olhos, e aí já passaram 30 minutos ou 2 horas. Esse estudo mostra aqui, a curva de Kaplan-Meier se separando aqui em torno do 5º, 6º dia, não dá para ver ao certo, mas é aqui assim, e é uma evidência. O critério de exclusão para o teste de ventilação espontânea são esses, então, desculpa que ficou em inglês, mas são critérios em que eu não vou colocar em risco o paciente se tiver instabilidade, se tiver uma relação PO2 e FO2 baixa, mas eu posso manter ele em PSV com um PSV mais alto e as outras condições aqui. Vasopressor, numa dose bem baixa, eu não vou estubá-lo. E isso pode ser até discutido. Agora, o que eu acho que a gente precisa muito é discutir sempre quando estiver passando
eu sempre dou bom dia, eu me aproximo do leito, a gente está falando do RAS atual com RAS que é alvo. A gente tem que estar o tempo inteiro falando de RAS. Técnico de enfermagem, enfermeiro, residente, plantonista, tem que saber. Ah, não, mas todo mundo é -1, -2. É -1, -2. Por que ele está com -4, -3? Ele estava com dor, está com fentanil contínuo. Não, ele está no momento sem condição de lhe dizer se está com dor. Então, a gente tem que buscar se ele abre os olhos e responde dessa forma. Aqui, eu infelizmente deixei em inglês, mas é só para vocês mostrarem que numa escala com vários critérios de qualidade em relação ao score RAS e o SAS, o RAS teve uma pontuação de 20 e 19. E eu sei que algumas UTIs, a enfermagem de grandes UTIs usavam o SAS e faziam adaptações. Eu acho que a gente está no momento para mudança mesmo. Ela é mais utilizada tanto em estudos, a RAS, como ganhou nos últimos 10 anos uma aplicabilidade maior. Então, era muito comum eu viajar e ouvir algumas pessoas falando de escalas que não foram adaptadas, que não foram validadas para terapia intensiva. Então, eu recomendo que hoje em dia a gente adote o RAS de maneira sistematizada. Ela vai de -1 a -5, saindo do sonolento em anestesia, de centro cirúrgico, e o +1, que é o ansioso, ao +4. Normalmente, o +1 é o paciente que eu preciso também, às vezes, medicá-lo, chegar e conversar, para que ele saiba que, de repente, eu vou estubá-lo naquele momento, se eu não tiver de usar alguma. Mas o ideal mesmo é o paciente que esteja em alerta e que esteja, no máximo, com os olhos fechados e que você se aproxima, ele abra os olhos e fique por mais de 10 segundos. Esses são todos os indicadores de segurança do B, se recebeu ou não infusão contínua, qual medicação foi utilizado para sedação, aquelas telas de segurança para colocar em teste de autonomia, tela de segurança para saber se ele tem condição de ter autonomia. Aqui não, era de despertar e depois de autonomia ventilatória. O C, a escolha. Eu costumo dizer também que esse estudo de 2012, publicado no Blue Journal, é um estudo que demonstrou quais os indicadores precoces estão associados a 2 desfechos relevantes, de mortalidade de 180 dias e de taxa de extubação. Ele demonstrou aqui que a sedação profunda daquele paciente que chegou, por exemplo, da emergência e que o plantonista manteve o dormonil de fentanil. A população que ficou com -3, -4, -5 teve uma mortalidade maior do que quando comparado a quem chegou, você manteve ele sem sedação e ele ficou com -1, -2 e você, de alguma forma, ajustou o sedativo para -1 e -2. A gente vê aqui claramente que a extubação ela foi mais precoce no grupo de sedação leve, -1 e -2 de RAS ou 0, do que em comparação à sedação profunda, em 60 dias, e a taxa de mortalidade, que é um desfecho, é um hard skill de desfecho clínico, né? A gente tem aqui a sedação leve com uma taxa de mortalidade muito menor do que quem recebeu sedação profunda. Infelizmente, a gente tem estudos que ainda não foram randomizados com populações balanceados para que a gente tivesse essa resposta de maneira tão clara. A diretriz 2018 sugere o uso de Propofol e Dex. Quanto mais você tiver um paciente com fatores de risco para delírio que sejam de background, de fatores de risco que estejam relacionados com o paciente, melhor que você use menos benzodiazepínico e que possa utilizar estratégias de sedação pensando no Propofol, numa baixa dose com Dex ou uma analgesia como base dessa sedação inicial. O ICASH fez a mesma coisa com outras palavras, né? Usar sedativos não benzodiazepínicos provavelmente tem melhores desfechos, apesar dele aqui não considerar a redução de mortalidade de curto prazo e delírio. Por não ter estudos randomizados com impacto elevado, com maior capacidade de evidência, foi levado isso em consideração. Eu tive a oportunidade, em 2017,
no Congresso do Rio de Janeiro com o Vansan, a maneira que ele me respondeu foi inclusive essa, porque eu achei que se tivesse de colocar uma recomendação aqui, ele poderia ter dito, em pacientes de alto risco, a recomendação seria que a gente tivesse como escolha melhor a utilização do Propofol e a dexmedetomidine. Esse é um estudo finlandês que comparou midazolam com dex e demonstrou, randomizado, duplo cego, duração menor do grupo dex. Agora, mais recentemente, teve o SPIKES, que foi um estudo que, infelizmente, não conseguiu responder aquilo que a gente esperava em relação a dexmedetomidine sendo utilizada numa dose que promovesse uma sedação mais leve. Somente nos primeiros 2 dias ali, você vê que o grupo, tanto tratamento usual ou dex, tiveram o mesmo nível de sedação. Esse não era o... Fazer dex para sedação profunda é quase que um contrassenso, mas esse é um estudo neozelandês e australiano. Então, até mesmo na Nova Zelândia, até mesmo na Austrália, eles podem ter dificuldades, e o editorial desse estudo é muito interessante porque ele levanta as dificuldades de cultura, mudança da tomada de decisão do médico que pode achar que o paciente pode precisar de uma sedação mais profunda. Aqui vocês veem, 60% com sedação profunda, não era esse o objetivo do estudo, que aqui era taxa de mortalidade, era para avaliar a mortalidade menor. Eu recomendo para todos vocês essa analgesia e sedação em pacientes com ARDS, usando o modelo HUF para pacientes com ARDS. O que eu também tive a oportunidade de dizer, que não são todos os pacientes que dão entrada na terapia intensiva com relação PO2 e FO2 abaixo de 150, que precisavam permanecer em ventilação mecânica, sedado e relaxado, porque muitos tiveram uma relação acima de 150 e muitos tiveram, quando foi ajustado o PIP, uma relação acima de 200. Então, é necessário que todo doente precisasse. Então, esse artigo, ele coloca, e tem vários especialistas que foram na escrita desse artigo, que o HUF, ela pode ser o HUF drive, controlada pela respiração. Você teria como outros elementos da avaliação do doente, só colocar todo mundo na mesma faixa de sedar profundamente, de fazer tudo que a gente fez nos pacientes que realmente eram mais graves. Então, indicadores para serem observados, que é a meta de sedação dentro da faixa, então, os U-2, e ver qual a aderência. Tenho realmente, em discussões de congresso, um sentimento que muito de aderência, de sedação e analgesia, ela é muito... eu tenho outros desfechos, mas a aderência de sedação eu nunca considerei que é fácil. E a gente que está num curso de como tornar a UTI mais eficiente, com alta performance, em aderência, e a gente vai ver na prática uma distância, mesmo quando você tem liderança, mesmo quando você tem... A gente precisa mais inovações, de preferência ferramentas que são utilizadas na beira do leito, para que eu não coloque num papel, para que depois eu lance. Isso é uma coisa que a gente vai precisar discutir mais posteriormente, avaliação de consciência sendo mais vezes. Pelo menos eu peço que num PDCA inicial faça pelo menos 4 e que a avaliação seja identificada fora da meta. Vocês vão ver que isso fica nítido quando você está ao longo do tempo implementando ações. Você vê que esses indicadores tendem a melhorar com o passar do tempo. Não há dúvida que a mesma coisa que num score de 0 a 20, o CAN-ICU teve uma pontuação de 19,6, quando comparado, por exemplo, ao checklist canadense, que 16. Ele delírio, a gente podia discutir aqui, um valor realmente como preditor, independente de mortalidade, associado a tanta coisa ruim. E quando a gente pensa de novo em cuidado centrado no paciente, vai ser um paciente que vai perder perda cognitiva de longo prazo. Então,
o que você identifica hoje na UTI vai repercutir daqui a 1 ano. Isso está bem documentado. Então, qualquer estratégia, seja com droga não farmacológica, que você diminua a prevalência de delírio durante a internação, você vai estar fazendo desfecho que eu considero de grande valor para os pacientes. Esse estudo SEDCOM mostrou em 2009 que a droga dexmedetomidina, randomizado, esteve associação com a da droga menor, tempo de extubação menor e dias livres menor do que o grupo que usou midazolam. Aqui um protocolo que a gente avalia primeiro a sedação, se está dentro da faixa usando BPS, depois sedação usando RAS, se está insuficiente ou excessiva, com ajustes, se usar o midazolam, seja feito de forma mais intermitente e não faça como a gente faz, de maneira liberal, usar midazolam numa dose elevada, numa alta dose, depois da avaliação do delírio. Quer dizer, não dá para avaliar delírio se você está em coma. Quantas vezes se documenta o delírio? Pelo menos 2 em 24 horas. O máximo que eu consegui também foram 2, de manhã e de tarde. De preferência, eu vou lhe dizer, já tive médico, certo, enfermeira de plantão não dá certo, enfermeira diarista, hospital dá muito certo, mas você tem que convencer e ela tem que entender a importância disso para a classe de enfermagem. Depois já fiz fisioterapia, porque era uma fisioterapia muito importante, era um líder, os fisioterapeutas aplicavam, e mais recentemente tive psicólogas. Ela, no momento de chegar, não tem diferença, é possível que qualquer um faça. E eu já tive um modelo também do diarista intensivista, numa grande dificuldade de outros profissionais. A equipe de UTI atuar como? Estratégias não farmacológicas, a gente está no momento ainda de ficar esperando. Eu acho que tem alguns colegas que ficam esperando aí uma droga milagrosa para diminuir a incidência de delírio, e o que a gente faz é a gravidade do doente, são as drogas que a gente usa que promovem esse resultado positivo. Então, a gente tem que utilizar tudo que a gente acabou de falar aqui, porque o bando, inicialmente, não era somente de permanência e liberação. O bando do CF era para delírio. Então, tudo que a gente estiver fazendo aqui que vai ter impacto em outros desfechos vai diminuir a possibilidade desse paciente ter delírio, e se ele tiver hoje, que ele não tenha amanhã. Mobilização precoce, a gente já discutia com o Ederlon, terapia intensiva com esporte, com um professor de educação física, a gente já deu muita risada sobre isso. Se vai ser esporte com educação física, esse paciente, ao longo da sua permanência na UTI, tem um plano. Por que não mobilizar? Por que não ficar em pé? Então, existem alguns mitos de que ele está com droga vasoativa e não pode, porque ele ainda não está acordado e não pode. Então, a gente tem, desde 2008, já tem esses níveis do paciente consciente, progredindo, mas se está inconsciente, que eu coloque, que faça estimulação elétrica, que coloque ele numa cicloergométrica com elétrica. Então, isso acho que é super importante. Eu tenho essa daqui, que é da e Gosling, coloquei aqui a referência, mas eu posso mandar depois, é mais específica em relação à necessidade de documentação do estado funcional. Mas todos têm o mesmo objetivo, do paciente que está inconsciente, senta na cama, fica em pé, começa a andar, com ou sem ventilação mecânica. Cada vez mais a gente tenta, com ventilação mecânica, que ele fique em pé, em prancha. Seu estudo clássico desse grupo de lá mostrou que a independência funcional está associada com melhores desfechos, inclusive redução de delírio. E a partir daí tem vários outros estudos. Essas são as 3 metas definidas em relação específica a esse indicador: a segurança, a mobilidade, se está sendo feita, em que nível ele está, eu possa progredir, e qual o nível mais alto de moção e exercício realizado. Para vocês terem uma ideia, colocar um paciente andando, vai ter uma hora que vai ser até quanto ele anda, se ele já conseguiu chegar a 200, 600 está muito relacionado com independência funcional e redução de mortalidade, velocidade de caminhada. Então, depois a gente pode acrescentar, quanto mais maduro o seu terapia de enfermagem, vocês podem acrescentar outros indicadores. Engajamento da família, eu falo que o plantonista, o médico, entender que o paciente,
o cuidado ser cada vez mais centrado no paciente, a família faz parte do processo. É muito importante que o ente querido receba uma mãe, um pai, um filho falando para ele: pai, tá tudo bem, pai? Respire com calma, e ele entenda que ele está dentro de um processo que pode durar 24, 40 ou vários dias dentro desse processo da ventilação mecânica. E, infelizmente, eu tenho que falar, como você mede o envolvimento, existe, pelo menos também numérica, se ele não está presente, não tem envolvimento, até que ele esteja participando do banho, que ele esteja participando da escovação, que ele esteja escovando os cabelos no horário. E aí a psicologia vai ver quem tem maior perfil, mas às vezes o filho não pode, chega à noite porque trabalha de dia ou trabalha e vem no final de semana. Então, esses são mitos e equívocos. Presença de família interfere, não interfere, cansa o paciente, cansa. Eu queria que eu tivesse lá 24 horas, minha esposa do meu lado, se eu tivesse no UTI. Isso sou eu, mas quando você aplica os questionários de avaliação, você vai ver o mapa de empatia. Você vai ver o que ele quer. O mais importante, isso eu já fiz em 2007, que as visitas eram curtas. Era a maior necessidade é que, na época, em 2007, eu tivesse uma UTI com maior flexibilidade de visitas na UTI da família. E a presença de semição. Isso em pediatria já ficou muito documentado, que é a família que aprende e ela fica do lado curando o seu ente querido. São todos esses indicadores. Normalmente aqui eu tenho um psicólogo que, em parte, implementa esses indicadores. Aqui é a planilha que eu vou passar para a Ederlon. E, mais uma vez, todos esses desfechos tão importantes que eu considero fundamentais, que não depende de máquina, não depende de medicação de alto custo, depende da liderança de uma coordenação, de profissionais que estejam envolvidos no cuidado centrado do paciente. Obrigado, Ederlon, desculpe a demora. Imagina, Zé, parabéns aí pela excelente apresentação. Espero que ela tenha sido aí inspiradora para todos. E eu queria aí disponibilizar para que quem tem alguma dúvida, queira fazer algum comentário, fique à vontade. Bom, enquanto a turma não se anima... Professor Ederlon. Opa, vamos lá, do Alib, pode perguntar. Tudo bem? Como vai? Zé Mário, muito obrigado pela aula aí, muito bom, parabéns. Obrigado. Eu tenho uma pergunta ao José Mário, na verdade são duas. A primeira, eu gostaria de saber qual a experiência que o José Mário tem hoje com o uso do bis no desmame dos sedativos e para tentar manter aí um alvo de sedação ideal. E a segunda pergunta seria se tem algum artigo que você conheça, José Mário, mostrando algum papel da ketamina e como a ketamina poderia estar implicada ou não no delírio, porque a gente vê cada dia mais frequentemente, pelo menos aqui na nossa unidade, o uso de ketamina contínuo como um sedativo contínuo na terapia intensiva. Excelente. Duas perguntas, obrigado. Não deu nem tempo para falar isso. Como é uma campanha aqui de implementação, ele não entra muito no mérito do BIS. Eu, particularmente, trabalhado no hospital, que eu tinha muito anestesista, os BIS eram somente utilizados nas cirurgias, nem os pacientes de ventilação mecânica que eu precisava realmente induzir uma sedação profunda, eu tive a oportunidade de ter experiência na utilização. Na recomendação de 2013, ele já coloca que existe a possibilidade da utilização do BIS como ferramenta para avaliação, mas ele coloca muito para sedação não leve, mas ele já encontra esse caminho. Mais recentemente, apesar de não ter colocado aqui, tem pelo menos 2 publicações que demonstram que ele pode ser utilizado, mas como é uma campanha, eles querem utilizar formas que e todas as ferramentas, inclusive as outras que não são RAS, tiveram uma associação, uma validação muito forte com nível e que foi reproduzível em outras especialidades. Inclusive, a gente não tem na Europa e nos Estados Unidos a figura do técnico, mas o técnico aqui, num desses estudos, a apresentação
eu vi que era boa associação, sem diferença, de enfermeiras com os técnicos, porque o Haas, ele praticamente descreve muito bem como o paciente está na beira do leito. Em relação à ketamina, eu provavelmente sou de uma das cidades que mais utiliza ketamina. Belo Horizonte, eu acho que tem o Hugo Urbano, que era um defensor. E assim, infelizmente, eu sei que custo não é mais um problema, porque a ampola da ketamina do Precedex atual, a ampola está em torno de 36, a ketamina está 70. Um tempo atrás, há pelo menos 2, 3 meses atrás. Com o Ederlon, quando falo de custos no curso, eu pensei, Ederlon não estava, foi mais Rubens, eu pensei de midazolam tá como a minha primeira droga das mais caras numa curva ABC. Eles são sedativos. A ampola, eu estou lhe falando que isoladamente. Eu posso dizer para vocês que eu tenho uma de 30, eu passo a UTI de uma ala que eu tento estar o tempo inteiro assim. E à noite, eventualmente, um colega de UTI que tem uma política de usar bastante ketamina. Eu sempre tive muita dificuldade para fazer contato visual e obter uma comunicação não verbal, às vezes a minha verbal, mas por comunicação em pacientes que estavam não só com uma dose baixa de ketamina como analgesia, seja porque ele já vinha com uma dose acumulativa. Eu tenho, particularmente, por justamente precisar me comunicar e por mais de todos os avanços que tenho tido, eu acho que existe um abuso em relação ao uso de ketamina. E não é infrequente eu encontrar pacientes em PSV com alguma limitação e dificuldade e que não estão acomodados. Essa é a minha opinião. E eu não tenho estudo randomizado por cego com nível de evidência alta, apesar das pessoas disserem não vai ter porque está barato. Não está barato. A ketamina subiu de preço pelo consumo, é uma droga por ampola, isolado, das mais caras que eu tenho, é R$70. Minha curiosidade, na verdade, de entender o papel da ketamina nessa questão relacionada ao delírio e ao desmame, é porque às vezes a gente sabe que é difícil manter uma dose que seja só analgésica e que não entre numa dissociação, né? Porque tem aquela dose que leva à dissociação, que é dissociativa. Então, a impressão que eu tenho também é que talvez dificulte nesse sentido, mas eu queria saber se existiu um estudo. Eu agradeço muito pela resposta. Muito obrigado. Talvez seja algo a desenhar. Só fazendo um reforço em relação ao BIS, o BIS ele tem um benefício muito importante quando você tem meta de sedação profunda para você evitar o uso excessivo de sedativo. Ele é muito útil nesse sentido. Mas com a meta da sedação superficial, as escalas de sedação são suficientemente adequadas para o teu protocolo. Eu acho que essa é a mensagem que tem que ficar. Né? Tem uma pergunta aqui da Maria Carolina, se existe diferença de desfecho nos pacientes que fazem despertar diário e os pacientes que estão utilizando sedação superficial. Aliás, tem até estudos já feitos sobre isso. Zé Mário. Tem um estudo meta, né? Eu até esqueci o nome dele agora, do estudo, mas foi publicado no JAMA. Existia uma dúvida se valia a pena acrescentar intermediária em protocolos de sedação. Se você aqui está chamando uso de doses mínimas de sedativos com o paciente dentro de uma faixa alvo, tem um protocolo de sedação. Legal. Não vale a pena você acrescentar, porque, na realidade, quando você faz a interrupção diária, você vai tirar ele da zona alvo. Então, se você não tem um protocolo, você pelo menos institua. Foi uma interpretação equivocada de grande parte, inclusive de bons intensivistas. Aquela interrupção diária não serve para nada? Não. Se você não tem um protocolo com aderência, você faz a interrupção diária. Agora, se você tem um protocolo com bons índices, acima de 60%, acima de 70%, e ao longo do dia melhorando, não vale a pena você fazer interrupção pela manhã. Você vai tirar ele, vai aumentar o trabalho da enfermagem, ele vai ter piora de desfecho.
E assim, Zé Mário, Eu não falei do estudo. E uma coisa importante até, o grande dado negativo, desde que você tenha um protocolo com uma boa aderência, é que você aumenta a carga de enfermagem, a carga de trabalho da enfermagem sem nenhuma vantagem adicional, né? Se você já está mantendo o paciente sedado superficialmente. A Maria Cláudia quer fazer uma pergunta para você, Isa. Vai, Maria Cláudia, abre o microfone, não precisa abrir a câmera, não. Eu não estou conseguindo ler aqui o que você escreveu, nem o Zé Mário. Não. É um tema Não, presente Zé Mário, no dia a você dia. não está conseguindo ler, Zé Mário. Deixa ela perguntar. Claro, Maria. Vamos, Maria Cláudia. Não precisa abrir a câmera, não, só fale. Cadê você, MC? A Maria Cláudia está abrindo o microfone dela agora. Abriu. Estamos escutando você. Olá, boa noite. Eu, doutor, estava com uma dificuldade técnica aqui a ligar o microfone. Então, minha dúvida é a respeito dos antipsicóticos orais, a quetiapina, olanzapina. Qual é o momento ideal para a gente iniciar esses antipsicóticos e qual é a melhor indicação? Se for na primeira tentativa do desmame, o paciente evolui com delírio, ou na segunda, terceira, que a gente volta um pouco à sedação ou analgesia mais forte, se é nesse momento ou antes da primeira tentativa? Depois de um período longo de sedação. Excelente. Eu acho que todas eu não tinha como falar de tudo, então vocês estão aproveitando. Todas as perguntas têm muita relevância, porque foram coisas que eu não abordei. Mas, assim, desde 2006, o estudo do CREST foi o estudo do Wesley, que mostrou que existia uma associação de delírio com mortalidade, foi publicado em 2004, eu acho que no CHEST. E 2006 já houve uma corrida de medicações que pudessem ter um impacto, seja na prevenção, seja no tratamento. Infelizmente, Maria, para o delírio instalado, a gente até hoje não existe nenhum benefício na redução da intensidade do delírio, que tem até como você tem uma situação subcíclica, um delírio que não é tão forte, se você pontuar ele, nem na intensidade do delírio, nem no tempo a gente tem drogas que façam isso. O pior ainda é que estudos bem conduzidos não demonstraram que existe nenhuma droga que promova prevenção, redução no aparecimento quando você utiliza em pacientes com fatores de risco. Agora, especificamente em relação ao uso de psicótico, se você tem uma população de pacientes que já faz uso, você tem que introduzir tão precocemente seja possível. O que eu acho que existe uma liberalidade para a introdução de antipsicótico que é não baseada na literatura. Eu chego pela manhã, e já vejo que à noite um colega introduziu porque ele começou a se movimentar. Eu já falei que o planista que chegava à noite, ele botava bomba de infusão, todo mundo com dormonide ou fentanil, ou propofol, a gente via o controle que ele reinstalou de todos. Isso é má prática, isso mata o doente. Eu tive a oportunidade de conversar com um colega, olha, não faça isso aqui, você não pode fazer isso, isso é errado. Então, sobre o uso de antipsicótico, que ele seja utilizado em todo mundo que precisa. Agora, alguns pacientes com agitação, alguns pacientes com agitação patológica, ou aqueles pacientes que têm risco, que precisam ser identificados também. O paciente com abstinência, que é muito comum, eu sou de um hospital público, que droga, álcool, numa prevalência muito alta, na minha realidade, eu tenho que estar pensando em, mais do que antipsicótico, em pequena dose basal via sonda de benzodiazepínico, e também pode usar a onidina, pode ser utilizado o Precedex numa dose até um pouco acima de 1,4, e o paciente não fica
sem condição de se alimentar. Eu uso quetiapina, os que mais suspende quando eu vejo a introdução. Zé Mário, não foi muito bom aí a pergunta da Maria Cláudia? Você não gostou de escutá-la perguntando, Zé Mário? Gostei muito. Não, e a questão é importante, até dando aí um reforço no que o Zé Mário já falou, é importante ficar claro que nós não temos evidência de nenhuma droga que seja eficiente para tratamento do delírio uma vez instalado, e também não temos nenhuma evidência de alguma droga que seja eficiente para prevenir que o delírio possa vir a surgir. Entretanto, a gente trata, a gente sai tratando, e a maioria dos estudos que compararam essas drogas aí com placebo, os resultados foram iguais. Por isso, fica ainda muito mais relevante a preocupação com a prevenção dele, né? E, nesse aspecto, a maneira como você usa a sedação, a maneira como você controla a dor, tem um papel muito importante. Por isso, muito relevante aí o questionamento levantado pela Maria Cláudia. Alguma pergunta? A Vânia queria perguntar alguma coisa. A Vânia gosta muito de benzodiazepínico. Fala, Vânia. A gente podia fazer um... Uma provocação para a Vânia. A Vânia não gosta muito de benzodiazepínico, não, mas ela... Bom, então eu estou colado com ela. Pois é. Ela disse que queria assistir a aula hoje porque ela queria escutar você falando isso. Cadê você, Vânia? Pô, já falei tanto. No Congresso de 2013, na saída, o cara, eu não tenho nada, eu só tenho benzodiazepínico, você quer que eu faça o quê? Você tem que conversar com o coordenador, não, o diretor. Mário, você mostrou ali aquele trabalho do A2F nos pacientes com SARA, e eu acho que a gente tem que incluir o respirador na jogada, não só no paciente com SARA, né? Eu acho que acaba sendo uma demanda aí para todo paciente que está sob ventilação mecânica na UTI. Qual é a tua impressão sobre isso? Com certeza. Se você for ver, Darlan, eu tive a oportunidade de ter Duarte como um grande amigo, né? E Duarte é um cara que faz muita análise de curva. Então, eu vou lhe dizer, a ideia de você, um paciente sedado, 20 anos bem, incontrolada, é uma coisa praticamente todos os dias, quando eu entrava na UTI, eu tinha que fazer alguma coisa diferente. E aí buscar uma forma de atender a demanda do fluxo. É lógico que se você tem um paciente muito grave, você não vai conseguir isso nos primeiros dias, mas não são todos os pacientes que precisavam estar sedados e que eu tenho que provar realmente uma maneira do respirador atender, e não o contrário, deixar o paciente paralisado para o respirador ficar funcionando. Então, esse artigo ele coloca as coisas mais frequentes que podem acontecer, mas aí eu vou ter uma população de doenças swing que tem uma necessidade de, porque ficaram muito tempo com desconforto respiratório, e quando você somente seda, ele vai continuar com um drive muito alto e ele vai precisar do relaxante muscular. Mas essa pode ter sido uma realidade em algumas UTIs de referência de pacientes que necessitaram de ECMO. Não foi muito o que eu vi. Via pacientes que eram mal manejados numa emergência, que eram entubados e subiam, e que na primeira gasometria, às vezes já tinha um componente muito bom, uma primeira gasometria que não era SARA, entendeu? Que não era pelo menos uma SARA nem moderada. Então, acho que a gente tem que buscar
a fisioterapia, as pessoas que gostam de ventilação mecânica, entenderem num paciente que o melhor método de ventilar não é controlada volume ou não, é em PSV, e qual é a população de paciente que pode se beneficiar e ficar numa sedação que ele fique adequado a essa realidade. Eu vi aqui, Darlon, que tem um pedido aqui de Lília Aze, que ela coloca alguma consideração sobre Aldol uma vez instalado o delírio. Tem um estudo duplo cego do grupo do Rinaldo Bellomo, um estudo antigo. O Aldol para agitação, Lília, com ou sem delírio, é uma droga que é eficaz. Só que nesse estudo ele demonstrou que a extubação foi maior, com significância, com a dexmedetomidine. Então, assim, se você tem, hoje em dia, num valor que está muito mais baixo, o que está com o genérico está mais caro do que o Precedex, dexmedetomidine. O Aldol tem aquela história de intervalo QT, você tem que fazer o eletro. A questão de segurança é muito valorizada hoje em dia, então qualquer droga que possa induzir algum tipo de atrogenia, então eu tendo também a utilizar mais uma droga que possa ser titulada. Eu só digo aqui, porque isso foi uma pergunta da doutora Marisa, num evento do 9 de julho, há alguns anos atrás. Mas o paciente sai da zona-alvo, fica agitado. Eu boto o Precedex, demora muito, aí eu não tenho paciência. Então, quando ele está agitado e ele não está fazendo contato visual, Lília, eu acho que muito antes do Aldol, o analgésico, o resgate com pelo menos 50 microgramas de fentanil. Se ele estiver muito bem, 100, aí ele dá uma acalmada. 5 a 10 minutos depois, seu Antônio, seu Felipe, abra os olhos, aperte minha mão. Aí você vê como é que ele está. Ele continua um pouco agitado, aí uma dose menor e associa. E principalmente tentar identificar quais os fatores. O doutor Wesley, você fica dizendo que eu fiz ele perder o voo, mas ele estava conhecendo Salvador. L. Wesley é uma referência para mim. Ele coloca uma regra mnemônica de coisas que precisam ser retiradas da prescrição antes de pensar em ficar dando delírio. Então, distúrbios metabólicos, doenças prévias que possam estar relacionadas a isso, mas dor, para quem não faz contato e não aperte a sua mão, você pensa primeiro em dor, segundo em dor. Às vezes eu penso dor na terceira possibilidade também. Matheus, fica à vontade. Matheus, fica à vontade aí. Matheus levantou a mão. Boa noite, Zé Mário. Parabéns pela aula, fantástica, muito didática de qualquer forma. Tem uma pergunta, na verdade, assim, eu queria que você fizesse uma consideração, mas em relação a algo que você falou no meio da aula, sobre a aplicação do CAM+SIU, na verdade, inclusive pela equipe multidisciplinar. Eu acho que, de repente, isso daí é uma ferramenta extremamente importante de ser levado em consideração, e aquilo que você estava falando é bem legal, sobre o treinamento e de que qualquer pessoa da equipe multi pode realmente aplicar e fazer aí o diagnóstico de delírio ou de ver esses pacientes aí nesse momento. Eu acho que é uma coisa bem interessante para se treinar. Eu acho que o treinamento da equipe multidisciplinar e o olhar voltado para essa questão na UTI é de extrema importância. Obrigado. Se você tem uma liderança na terapia intensiva e você consegue não só explicar como, mas você realmente explicar para a equipe o porquê, o propósito de você fazer isso. Eu fui envolvido com controle glicêmico em 2005. Na época, eu era um defensor do Vandenberg, eu tive uma partida dela pela primeira vez que eu vi, porque eu pensei que fosse um homem, né? E quando eu vi uma pessoa baixinha sendo devorada pelos leões numa mídia gótica, ela ia falar de controle glicêmico, aí Então, em 2005, eu tive que convencer o corpo de enfermeiros de que eu estaria associando um controle glicêmico a melhor desfecho, redução de mortalidade, e elas encararam isso como sendo uma coisa importante para elas. Eu já tive a mesma oportunidade de envolver enfermeira, diarista, porque é difícil uma enfermeira que tem uma relação
de papel, de trabalho, de estar distante do paciente, mas que tem muita coisa de papel e se distancia, eu acrescentar mais um cuidado para 5 pacientes para 4, e no SUS para 10 pacientes para ela fazer. Então, não dá certo. Mas a diarista, eu já tive essa oportunidade. Em outros hospitais, foi a fisioterapia. A liderança conseguiu passar para a fisioterapia aqui. Quando você fizer o teste, esse, aplica o CanSil, porque ela já está acordando, já está obedecendo. Faz aqui. E a equipe comprou a ideia. Agora, mais recentemente, em Goiás, eu não consegui, onde eu estou agora, uma série de fatores, o diarista que aplica. Mas plantonista, eu desisti, porque ele já tem outras coisas e eu realmente não acho que deve ser uma tarefa para o plantonista. Mas ele tem que saber, no momento da aplicação, que o paciente ou o diarista ele dizer para a família: melhorou da hemodinâmica, melhorou da função renal, mas foi possível fazer uma avaliação e eu vi que o seu Antônio ele está com uma nova disfunção orgânica. Ah, mas o que é isso, doutor? Não, ele está confuso, por isso que eu preciso que você, quando estiver na beira do leito, converse com ele, fale, e aí tem umas estratégias. Zé Mário, a Lília está perguntando se num paciente numa crise de agitação, que você suspeita de dor e ele acabou de perder os acessos por conta da agitação, se você pode utilizar Ketamina. o fentanil intramuscular. Poder. Assim, perdeu o acesso, criança, adulto, agitado, ketamina numa dose anestésica. Se perdeu o tubo, inclusive, é ótimo. Banho, perdeu o acesso, arrancou tudo. Aí uma ketamina numa dose anestésica. Ok. Bom, pessoal, eu acho que a conversa hoje foi muito boa e mostrou para nós aí a importância da preocupação com o controle da dor, com ter a sedação dentro de uma meta e, preferencialmente, mantê-la superficial para que o paciente possa fazer contato. Controlar o delírio, é muito importante que a gente comece a se sistematizar e fazer o CanICIO, e vocês viram que isso tudo tem um impacto muito grande no desfecho do paciente na terapia intensiva. E esse é um grande desafio, porque não é simples você fazer isso. A gente sabe da importância, sabe dos benefícios, mas a implementação disso ela requer uma dedicação da equipe, o envolvimento de toda a equipe, principalmente você acreditar que isso é importante para o seu paciente. Zé Mário, muito obrigado, e eu queria aí que você ficasse à vontade para a sua mensagem final aí para o pessoal levar para casa. Só agradecer mais uma vez aí. Você sabe que além de você ser um grande amigo, eu sei da importância da sua sessão, eu vi o valor da sua sessão, não da agora, antes até de ser virtual, você já tinha aí as sessões, então parabéns mais uma vez, e fico sempre à disposição, mas tudo que a gente falou hoje, pessoal, apesar de ter uma necessidade de envolvimento da equipe, tem que ter é possível, e ao longo do tempo vocês podem ver melhores desfechos com essas estratégias. Excelente. Muito obrigado, boa noite a todos, pessoal. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.